Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Bel Bandeira, estou aqui no 6x6 Produção Musical, na nossa terceira aula sobre criação e composição musical, letra e canção, processos de composição do meu álbum Multidões. Eu sou artista, compositora, cantora, educadora, contadora de histórias, mãe e empresária na Abraço Arte e Educação. Sou uma produtora independente e estou aqui apresentando para vocês tudo que eu sei sobre produção musical dentro da minha experiência na produção deste álbum. E agora chegou o momento de falar dele. Antes, para quem não assistiu, tem aí a aula 1, o Mindset do Artista, fundamental, a base de tudo, a estrutura de tudo, saber quem somos, onde estamos e para onde vamos. Toda vez que tiver dúvida, volta lá no Mindset do Artista, se organiza e organiza o teu trabalho para antes continuar. Na maioria das vezes, todos os problemas se resolvem ali. Na segunda aula, eu falei sobre pré-produção, então eu apresentei todos os itens que eu penso na hora de estar produzindo uma canção. Tem uma tabela lá no Excel, onde eu defini vários itens fundamentais no processo de produção de um single. Então, se você também precisa de uma ajuda na produção para editais de cultura, dá uma olhada lá na tabela que ela vai te ajudar a organizar melhor o teu trabalho, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre o Multidões, que é esse álbum. Como vocês estão vendo aí, tem essa capa, né? E a bolacha, o CD, ficou desse jeitinho aí. O Multidões está em todas as plataformas de streams. Tem lá a página no Spotify da Bel Bandeira, né? A página de artista, onde vocês podem estar ouvindo essa canção. Essas canções, né? O Multidões, ele tem... Deixa eu abrir aqui para mim. O Multidões, ele tem um conceito bem amplo, que é o que eu vou estar falando para vocês agora. Tem fotografias, desenhos, e 10 músicas em um poema recitado. O gênero está ali entre samba, samba choro, samba de roda, toada, baião, ciranda, capoeira, pop, blues. Tem música que mistura aí 3 elementos, 4 elementos. É um álbum bem bacana. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 composições minhas e outras de parceiros, uma regravação do Noel Rosa, que já está em domínio público. Eu sou carioca, né, criada no centro da cidade do Rio de Janeiro, então eu tenho essa vertente do samba, desse berço, né, onde eu cresci, fui criada. E aqui tem todas as pessoas que fizeram parte desse álbum, né. Mas vamos devagar, né. Vou falar primeiro sobre a concepção do Multidões. O Multidões, esse título, né? Esse título
vem de uma frase do Walt Whitman. Walt Whitman, que é um escritor, né, norte-americano. Ele certa vez foi criticado pela imprensa por ter se pronunciado diferentemente sobre o mesmo assunto. E a resposta dele foi a seguinte: vou beber aqui uma aguinha antes de falar. Eu me contradigo. Sim, eu me contradigo. Sou vasto, contenho em mim multidões. Quando eu ouvi essa frase, foi um boom na minha cabeça. Me trouxe uma abertura para o início de um processo de autoaceitação a respeito das minhas próprias multidões. Eu sou engenheira eletrônica, técnica eletrônica, mestre em metrologia e automação industrial. A música sempre esteve comigo, eu sempre escrevi e eu tinha uma divergência muito grande em trabalhar numa profissão técnica, tendo uma artista crescente em explosão dentro de mim. Então, quando eu ouço essa frase, começa a quebrar várias barreiras que eu tinha sobre preconceitos que a gente vai recebendo a vida inteira, né, dentro de uma questão que é muito generalizada. A gente tem um rótulo e a gente precisa ser uma coisa só. Então, nesse momento que o Walt Whitman diz, eu me contradigo sim, sou vasto, contenho em mim multidões, eu digo para mim mesmo, eu também contenho em mim multidões, sou vasta. E posso ser a artista que eu quero ser. E isso acontece há muito tempo atrás. Então, eu começo a investir mais na minha carreira e nos meus estudos como artista, né? E isso caminha durante um tempo até que eu, de fato, deixo essa carreira da engenharia e passo a seguir a carreira de artista e empresária, que é o que eu sou hoje. E sou hoje realmente quem sou. E não posso dizer que a engenharia não está fazendo parte disso tudo, porque com certeza ela me organizou, né, como estrutura de pensamento para eu poder estar administrando bem a minha vida hoje, certo? Então, multidões é vasto em seus significados, é realidade, inspiração, ação e busca, realidade da multiplicidade em cada um de nós, da riqueza de nossos vários eus, interação entre bagagem musical, vivência e performance em cada uma destas personas. É busca desta integridade, inteireza, coerência entre o que se é e como se vive. É percepção e ação no processo de crescimento como artista, mulher, ser vivente, inteiro, único e plural. Esse texto, ele foi trazido para essa síntese pela minha irmã, Ana Bandeira, depois de um texto imenso que eu escrevi para ela, mas eu precisava colocar num pedacinho bem pequenininho, e daí ela fez esse imenso
e generoso trabalho para nós todos de trazer a síntese, que é o que a poesia faz, né? Daí tem depois aqui a minha frase, né? Somos tudo aquilo que fomos, um somatório de nossas identidades, habilidades e vivências, resultado de nossas escolhas, decisões e omissões, ditos e contraditos, navegando sobre possibilidades e oportunidades, somos múltiplos de nós mesmos e únicos em nossa própria multidão. Do trabalho. A concepção desse álbum passou por alguns anos de preparo antes, de mindset, voltar lá na primeira aula, né? E depois aqui para a realização, teve muito tempo assim para escrever toda essa concepção, trabalhar bem esse conceito e para pensar nesse designer, né? Eu trouxe elementos que estão relacionados com as canções. Então aqui nessa página tem um sol e uma lua. Eu pedi para um desenhista criar um sol e uma lua a partir do conceito de uma música que tem no Multidões que se chama Mano Sol, Mana Lua, que eu fiz para os meus 2 filhos. Então, Multidões começa o sonho e a vontade de fazer um álbum quando eu ganho em primeiro lugar no Festival da Canção de Composições Autorais com a música Mano Sol, Mana Lua. Então, é a primeira música que dá abertura para a criação desse álbum. E o Mano Sol, Mana Lua, ele foi criado, essa canção foi criada, né, entre fraldas e amamentação, num berço de criação muito fértil. E teve um momento em que eu estava trocando fraldas de 2 bebês e eu comecei a brincar com isso. Mano Sol, Mana Lua, Mano chamou, mandou chamar. Mano Sol, Mana Lua, Mano chamou, mandou chamar. E comecei a brincar com isso e achei muito gostoso. Antes disso eu já tinha uma letra escrita a partir de uma frase que a Mana Lua... Não, a Mana Lua falou a letra depois, né? É isso mesmo, primeiro veio esse refrão ficou um tempo guardado. E aquela coisa que eu falei, não falei na pré-produção, né? De quando a gente está fazendo a composição, a gente eu pego e já começo a gravar as inspirações, né? E vou deixando guardado e depois vou trabalhando na canção. Então, primeiro veio esse refrão, depois a Mana Lua, ela com 2, 3 aninhos, com 3 aninhos, ela falou a respeito daquele filme da semente, da Era do Gelo, né? Que tem um esquilo que fica com a semente, né? Todos os episódios, né, da Era do Gelo. E ela fala assim: mãe, tem a semente da história, mas tem também a história da semente. Eu pirei, né? A guria com 3 anos de idade manda uma dessa. Eu fui escrever, aí comecei a fazer a estrofe. Ela é fruto da semente, a semente da história, cultivou em meu futuro o verso que eu canto agora. Eu já tinha um refrão, fechou. Agora eu faço um refrão
pro Mano Sol, e daí tá pronta a canção, né? E assim ficou. Então, a música Mano Sol, Mana Lua nasce nesse lugar e nesse tempo. E tem outro desenho que eu pedi aqui pro desenhista fazer para representar mais uma canção, que é essa cadeira de balanços com a rede de pescar. E a cadeira de balanço é da música Pra Fazer Dormir, de Eliette Bandeira, minha mãe, que ela fez para a Mana Lua, quando as noites que ela embalava a Mana Lua para dormir, né, enquanto eu ficava com o Mano Sol. Então ela fez essa canção Pra Fazer Dormir, que ficou uma ciranda linda. E a rede pescar é do Pescador da Vida, que é uma letra, a letra é de uma amiga minha, Rosângela Pereira. Ela me passou essa letra há um tempo, e na hora que eu peguei a letra, eu já fiz a canção do refrão, né? Por vezes rede cheia, rede vazia, mãos marcadas pela força da ventania. E depois mexi um pouco na letra e perdi o arquivo que ela tinha me enviado. Não, perdi o papel que ela tinha me dado e tinha anotado à mão. E eu fiquei muito triste com aquilo, né? Até que um dia, um tempo depois, eu falei para ela que tinha perdido. Ela falou: ah, mas que bobagem, eu tenho, né? E me mandou o arquivo. E eu fui concluir a canção, então, O Pescador da Vida. Então, essa rede é a rede do Pescador da Vida. E quando eu peço para o desenhista, e a gente está falando de concepção, para fazer uma rede, eu pedi que ele fizesse de caneta Bic. Então, ela foi feita de caneta Bic azul. E eu queria pedi uma rede bem velha. Eu pedi que ele fizesse uma rede bem velha, assim, como uma rede que já pescou muito, sabe? E é uma rede que pescou muito, né? De muita experiência, de muita vivência. Nessa cadeira de balanço, que quem usa é também quem já tem muita experiência e muita vivência nessa terra, né? Então, a cadeira de balanço com a rede, ela traz a ideia de multidões. Nesse conceito que eu trago, porque multidões, baseando-se no fato de que somos tudo aquilo que fomos, quanto mais somos e quanto mais fomos, mais multidões temos. Então, quanto mais velho, quanto mais pescamos nesta vida, né, mais velha a nossa rede. E esse que usa a cadeira de balanço e tem essa rede velha é aquele que contém mais multidões. Então, essa cadeira de balanços com a rede velha, ela materializa o conceito de multidões. Que, na verdade, é para ser um enigma que eu estou entregando aqui para vocês, mas normalmente eu brinco que é um enigma em que as pessoas têm que descobrir o que tem a ver essa cadeira de balanços com a rede velha de pescar. O que tem a ver com multidões. E se você entende esse conceito, né, de que somos tudo aquilo que fomos, você vai chegar a essa conclusão de que só a pessoa que mais velha é aquela que mais viveu, é a que contém mais multidões. Então, eu trago também aqui esse desenho da Flor Sem Jeito, que é uma outra canção minha. E essa Flor Sem Jeito eu faço pós-separação, né? Então, ela traz essa conclusão, né, de que realmente é uma relação que realmente não tem mais jeito, né? Então, essa é a Flor Sem Jeito, desenhada aí por esse mesmo desenhista que fez o desenho da cadeira, que fez o desenho do Mano Sol
do Sol e da Lua, que é o Kleberson. Tem tempo que eu não tenho contato com ele, muito tempo que a gente fez esse trabalho. Kleberson Lima, que fez esse desenho. E para complementar a concepção, né, para o design desse álbum, tem o Fernando Tubes, que fez as fotografias. Então, tem uma música aqui que é a Ciranda dos Caboclos, do meu amigo, parceiro, 7 cordas, sambista, carioca, o Chico Tâmega. Quando eu decidi que ia fazer esse álbum, eu pedi para ele que ele me mandasse composições dele, para eu escolher uma e trazer para o álbum. Tem uma aqui que é o Bam Bam Bam, que é minha e de Chico Tâmega. Então ele me mandou algumas canções, e quando eu ouvi a Ciranda dos Caboclos, eu comecei a chorar. Daí eu descobri, então é essa, né? Que eu ouvi várias, né? Eu chorei com essa, então é essa daí mesmo que eu vou escolher, né? Aí já estava decidido. E a Ciranda dos Caboclos é uma adaptação do conto de Umbanda. Ela é de um conto de Umbanda, ela se refere a Iemanjá. Então eu entendi que eu ia fazer essa caracterização. Eu já tenho um longo tempo de pesquisa, né, com as canções e as histórias, né, os contos, as lendas, né, de origem africana. Então, essa coisa do cabelo, né, que eu escolho aqui para estar fazendo essa capa, a trança nagô, é uma identidade que eu uso às vezes, é um elemento de força, de empoderamento. Toda vez que eu sinto que eu estou precisando trazer força, centrar, eu faço as tranças nagô. E essas tranças foram feitas pelo João Alfrásio, que é um amigo de Jaraguá do Sul, e ele fala que quando a gente está com as tranças, a gente tem que ser igual um samurai, assim, né? Aquela dor que a gente sente na hora de fazer, essa coisa de puxar o cabelo, sabe? Essa resistência, e cuidar delas e manter elas, né? Trazer essa atenção para isso, esse foco. E é uma coisa que para mim, assim, essa coisa de estar com a trança nagô, né? Te puxa, te centra, né? Você parece que você... Parece não, né? A gente fica sempre em estado de alerta, né? E para mim funciona assim. Então é uma caracterização que me centra muito, é um trabalho de empoderamento, né? Para momentos importantes. Então tem a trança nagô na concepção e o vestido que remete a Iemanjá. Então eu vou para a praia com o Fernando Tubes. Ele me levou para uma praia perto do Morro do Baú, ali na região de Balneário Camboriú. Fizemos N fotos e eu escolhi 2 para trazer para esse trabalho. Sendo que, para definir o designer que fez essa capa, né, essas 4, que são 4 páginas, né, desse álbum, né, então foram 3 fotos utilizadas. Eu passei por uns 5 designers para chegar na Ariadne Napucci, que é uma pessoa maravilhosa, super sensível, né, desenhista, uma artista, uma musicista também, e designer, que foi a pessoa com quem eu consegui explicar o meu conceito e entender a identidade dele. E antes disso eu passei por 5 designers que eu expliquei toda a história e que não deu certo, que me fizeram mostras que eu, não é isso. Às vezes só pela conversa com o designer
eu já sentia, não vai dar, não tá rolando a conversa legal. E quando eu conversei com a Ariadne na Push, eu passei 2 horas com ela no telefone, eu expliquei para ela antes, não conhecia, foi uma indicação, né, de uma pessoa. Eu liguei para ela e falei, eu tenho uma história para te contar. E daí fiquei 2 horas no telefone com ela, contando tudo sobre a concepção do CD, tudo que eu pensava, tudo que eu sentia, tudo que eu queria, tudo que eu já tinha feito. Os desenhos já estavam prontos, as fotos já estavam prontas. Ela falou para mim, me manda a foto que você pensa que seria de capa. Então, acho que eu mandei essas 2 fotos, assim. No mesmo dia, ela me mandou essa capa. Ela pegou essa foto, que era uma foto que eu já pensava muito, né, de ser a capa, e ela redesenhou em linha, né, como vocês podem ver, e fez em aquarela. Pensou nessa coisa transparente, junto com o mar. Na hora que eu vi essa imagem, meu Deus, né? E eu tinha dito para ela, assim, que eu queria uma capa que fosse também uma obra artística, né? Que fosse um quadro, que a gente aproveitasse, né, esse trabalho para ser mais um elemento artístico. E para mim ficou perfeito, assim, na hora que eu vi essa imagem, eu entendi que era ela mesma e nós continuamos o trabalho e assim ficaram, né? Capa contra capa, e conseguimos colocar aí o nome de todos que participaram da execução desse trabalho. Então temos o Rafael Galser, que é um baita músico, um cara incrível, de uma experiência no choro, no samba, uma vivência maravilhosa e um profissionalismo e um conhecimento musical fenomenal, assim, né? Experiências de estúdio e tudo. Foi a pessoa, Rafael Galser, que pegou as minhas canções e transformou em músicas de verdade. Porque quando a gente se encontra, quando me encontro com o Rafael Galser para fazer esse trabalho, eu chego, por exemplo, com Uma no Sol, Uma na Lua, e eu canto para ele, eu não tenho nem harmonia nesse momento, sabe? Eu tenho uma letra e uma melodia. E isso para todas as minhas canções. Matilde Dolores não. É de momento. De momento, por exemplo, que é uma canção que ela começa, é uma canção minha. Começa com choro, depois ela vai para um blues, depois para capoeira. É uma canção que eu, como musicista, não sabia até aquele momento como fazer o casamento desses gêneros. Eu cheguei para ele e falei, essa parte aqui é um choro, essa parte aqui é um blues e aqui é uma capoeira. Letra e melodia prontas. Mas casar isso numa música, né? Isso na época eu não tinha condição de fazer. Então o Rafael Galser, ele fez os arranjos e escreveu as partituras de todas as canções. E juntos definimos os músicos e os instrumentos para cada canção. Então nesse álbum tem 9 músicos. Tem Rafael Galser fazendo violão 7 cordas, 6 cordas, baixo, pífano e também programação na Flor Sem Jeito, junto com o Marcelo Cássio, do Estúdio Café Maestro, em Itajaí, onde foi gravado. Tem o Evandro Rassi
né, no trombone e flauta transversal, trompete, sax e clarinete, Giovanni Sagaz no piano, Renato Rangel no piano e baixo, na música Bam Bam Bam, Jean Boca na percussão, Carlinhos Ribeiro na percussão, palmas, na música Matilde Dolores, Gustavo Moro no violão 7 cordas, cavaco, palmas, na música Matilde Dolores, Ana Paula da Silva, violão 6 cordas, voz, percussão e palmas e arranjo, na música Matilde Dolores, Virgínia van der Linden, na flauta transversal, na música Ciranda dos Caboclos, Ricardo Siri na percussão, na música Ciranda dos Caboclos, e Chico Tâmega no violão 7 cordas, na música Ciranda dos Caboclos. Então, nessa questão de designer, foi genial nesse formato de capa, envelope, né? Onde eu não tinha verba para fazer encarte, essa forma sucinta de colocar o nome de todos os músicos, né? E também arte gráfica, gravação, fotografia, desenho, desenhista, concepção, arranjo, direção musical, ficou perfeito assim, né? Mas demorou esse entendimento, né? Para poder estar colocando isso aí desta forma funcional, né? Aproveitando bem o espaço. E a fotografia terceira aí, né? Das minhas mãos na areia da praia, com as unhas pintadas de prata, né? Representando as ondas do mar. As ondas do mar não, as espumas, né, das ondas do mar, junto com as pessoas, né, as minhas mãos junto com as pessoas. Isso aí foi essa foi uma ideia minha, né, de colocar aí as minhas mãos junto com todas as pessoas que fizeram parte desse trabalho. Então, falando de concepção do Multidões, é isso. Para vocês verem o tempo que demorou para estar fazendo a concepção de todo esse trabalho. Foi uma questão aí de 1 ano, 1 a 2 anos. Uns 2 anos. 2 anos de concepção, junto com a parte de gravação. Exatamente. Do dia, quando eu ganhei o festival de música. Festival de música não, festival de música de composição, né, autoral, quando eu ganhei com Mano Sol, Mano na Lua. Que foi aqui em 2012, e a gente fez o registro em 2013. E o ano seguinte, para trabalhar esse designer de capa. 2 anos. 2 anos. De concepção e produção desse trabalho. Foi isso. É isso, minha gente. É isso. Então, aqui eu falei sobre concepção. Eu vou voltar daqui a pouco. Você vai lá na próxima aula para poder ver a próxima etapa dessa conversa sobre Multidões, que é onde eu vou falar sobre os arranjos e esses parceiros, dar uma passada ali em cada canção, e daí tem muita coisa pra gente conversar. Tem a foto da capa aqui também, né? A foto da capa, que tinha que ter uma de frente, da capa não, né?
da bolacha, né, do CD mesmo. E então fecharam 4 fotos na concepção desse trabalho, porque tinha que ter a carinha de perto, de frente, assim, né? E essa fotografia eu usei bastante na divulgação desse trabalho. E vale falar, já que a gente veio aí de uma aula de pré-produção, que eu estourei o orçamento nas gravações, no processo de produção, e daí eu já estou entrando na 4ª aula, né, mas tudo bem, acho que devemos. Fiquei, por último, para gravar a voz, certo? Falando de pré-produção, nossa aula anterior. Fiquei por último para gravar a voz. Todos os instrumentos foram gravados antes. Foram muitos músicos. Foram muitas horas de estúdio. Eu fiquei com menos horas para gravar a voz do que a gravação de todas as horas do estúdio. Não fui privilegiada na gravação de voz, assim, não tive muita oportunidade de erros, de retornos, né? Mas tive, claro, os erros, os retornos. Foi bem difícil para mim, nunca tinha entrado no estúdio. Então eu estourei o orçamento consideravelmente. Então eu não tinha mais verba para fechar o álbum. Eu já tinha pago todos os músicos, né, as primeiras pessoas a serem pagas, né, diretor musical e músicos, as pessoas mais importantes no trabalho, desenhista, arte gráfica, tudo, e não tinha dinheiro para pagar o restante das horas da gravação de voz, mixagem e masterização. Então eu fiquei algum tempo para conseguir tirar o meu CD do estúdio. Alguns anos. Tanto é que lancei Multidões em 2018, ele vai para as plataformas digitais, e 2019 eu lanço ele com uma turnê de shows. Então, alô, pré-produção fundamental, para não passar por isso que eu passei e vocês poderem ter o gostinho, né, de fazer, já ver pronto, já começar a usar, já ter esse trabalho na mão, tá bom? Então volta lá na aula de pré-produção e vem para a próxima para a gente poder falar de arranjos e parceiros musicais. Vou voltar aqui para eu poder dar um tchau. Foi muito legal falar de todo esse trabalho, já estava um tempo para falar disso tudo. O trabalho de concepção do Multidões, ele é muito rico, né? Ele é muito rico, são muitos elementos, tanto é que para os shows eu distribuí ele em eixos filosóficos. Então eu aproveito toda essa ideia do conceito. Nos shows eu trago poesias e conto histórias sobre as canções com o instrumental das canções já acontecendo. É um show muito bacana, assim, muito dinâmico. Não aconteceram muitos shows ainda. Agora estamos temos um quinteto, né? Temos o show Multidões no formato trio, voz, violão e percussão, que eu faço com
Luciano Candenil, percussão, e com Carlos Magno, violão. E o Magno, ele, tanto quanto o Candenil, eles trabalham com muitos instrumentos. Então, em percussão, temos tudo que podemos ter, né, com o Luciano Candenil. E com o Magno temos 6 cordas, 7 cordas, cavaco, bandolim e acordeon. Então, a gente vai revezando, trabalhando essa instrumentação, né, durante o show. E na possibilidade de quarteto, tem a Bruna Gonçalves nos sopros. Então, a Bruna faz flauta transversal e saxofone. E na versão quinteto temos outro violonista, que é o Sérgio Spezin. E daí ele com o Magno já incorporam as cordas assim de uma forma bem legal. A gente consegue estar trabalhando ao mesmo tempo violão, cavaco, violão e acordeon. Então, no quinteto fica bem poderoso, assim, né? A gente tem uma sonoridade bem poderosa, assim, muito gostoso. Eu estou vendendo shows, né? Multidões, ele está fresco. Ele, apesar dele ter começado a concepção em 2012, como show de fato, ele é muito fresco. Nos primeiros shows demorei a acertar um violonista, sabe? Passei por alguns, até encontrar o Magno, que abraçou o trabalho mesmo. Então, sempre que tem show do Multidões, né, se é dupla, tá eu e o Magno. E a versão trio tem uma facilidade circular, né, pelo custo, né, menor em trio. Mas o bacana, o que eu quero mesmo é estar trabalhando com um quinteto, um showzão assim, bem legal, porque é um trabalho muito rico que merece, né? E merece também assim que o show tenha a sonoridade que o CD apresenta. É claro que a gente não trabalha na íntegra os arranjos do CD no show. Isso é importante falar, assim, tem essa escolha. Com certeza o CD é a base referência, mas a gente se contradiz, né? Que a gente pode ter essa liberdade assim de criação e de adaptação, também com a dinâmica do tempo, né? Com o que a gente está querendo fazer agora. Isso é muito importante também, esse crescimento, né, que a música vai tendo, né, com as suas experiências de execução, né, e o show traz isso. Eu acho que para mim é importante assim essa liberdade. Então, a questão das histórias, de estar contando as histórias e ter esse instrumental acontecendo de fundo no show, dá uma liberdade para os músicos também, no improviso, né, na criação, e também de trabalhar as dinâmicas, né, é um show bem dinâmico, assim, bem potente. E a poesia muito presente, né? Essa conversa com o público. Então, o Multidões, ele é bem autêntico, assim, nesse sentido, né? Ele tem uma identidade, assim, uma identidade muito bem construída. E o que eu fico mais feliz ainda é de ter criado esse trabalho lá em 2012 e ele até hoje fazer sentido para mim. Isso quer dizer, sabe o quê? Que eu fui num cerne. Que eu fui num cerne que eu não duvido, do qual eu não duvido, do qual eu não me contradigo.
um cerne que realmente me representa. E isso tá no mindset. Então, se você não assistiu a primeira aula, volta lá. Eu vou ficar por aqui agora e você vem comigo na próxima aula para a gente falar sobre os arranjos desse álbum e falar sobre os parceiros de composição e como se deu esse processo de gravação dessas canções para cada canção no estúdio, tá bom? Um grande abraço, boa sorte para você aí e até logo!